e começa outro dia às 18 horas. É a viração do dia, o tempo em que Deus ele visitava Adão e a Eva no paraíso. Então foi dividido em 4 vigílias. A primeira vigília das 18 às 21 horas, a segunda é de 21 até meia-noite, a terceira vigília é de meia-noite até as 3 da madrugada, e depois a última vigília das 3 às 6 da manhã, que é o dia de 12 horas, né? Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, a gente conhecer um pouco. Davi fala um pouco das vigílias da noite, Jesus também fala. Então nós estamos na primeira vigília, na segunda hora, né, que é a hora 19 horas agora. Nós vamos orar. Queria convidar você para falar com Deus, colocar sua vida. Eu não sei como foi o dia de hoje, eu não sei quantas lutas você passou. Se não tem luta, melhor ainda, né? Glória a Deus. Mas se alguma coisa não saiu bem, se alguma coisa veio no teu coração e fechou, machucou o teu coração, perdoa. Também, se tiver que pedir perdão a Deus, lembra de 1ª carta a João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque nós estamos na segunda hora da primeira vigília. Até aqui nos ajudou o Senhor, como diz aqui à minha direita, a inscrição na parede. Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos dado graça, até aqui o Senhor tem nos dado saúde, até aqui a tua mão tem estado sobre nós. Como disse Zacarias, tu és um muro de fogo ao nosso redor, e praga nenhuma chegará à nossa tenda, ao tabernáculo da nossa vida, porque tu estás conosco, e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. Queremos nessa noite, Senhor Deus, sentir a tua presença. Queremos rogar a tua compaixão e a tua misericórdia, a começar de mim, da minha casa, da minha esposa que chegou bem em Natal. Eu quero pedir perdão por mim, por ela, pelo meu filho Lucas, pela minha filha Daniele, pela minha filha Karina, pelos meus netos. Senhor, tenha misericórdia de mim, dessa nação. Tenha misericórdia, Senhor, da igreja nessa nação. Tenha misericórdia, meu Pai, na igreja em toda a terra. Somos, Senhor Deus, obras das tuas mãos, somos fruto do teu penoso trabalho. Senhor, tu começou uma boa obra em nós e a de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua compaixão, o teu perdão essa noite nos alcance, que o teu sangue nos limpe de todo pecado, como diz a palavra. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Nós cremos que o sangue de Jesus ainda tem poder para perdoar, poder para lavar, para purificar. E a tua palavra diz que aquele que é puro, purifique-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. É isso que queremos, ó Pai, e pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, que venha nos regenerar, que venha a cada dia trabalhar na nossa vida. Senhor, não desiste de nós, não desiste dos nossos filhos, teus servos, não desiste da nossa parentela, mas seja conosco, que a tua boa mão nos prospere espiritualmente, para que a gente possa um dia entrar no descanso eterno. Louvado, oh Deus da glória e de misericórdia, se não fosse a tua compaixão, a tua paciência, o teu amor, nós não estaríamos aqui. Oh meu Deus, outrora andava desgarrado, Senhor, segundo o curso desse mundo, mas o Senhor se agradou em chamar cada um pelo nome. O Senhor se agradou nos chamar para a salvação, o perdão dos pecados, para a vida eterna. Oh Deus, nós te amamos, mesmo sabendo que o caminho é estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Nós queremos dizer que nós queremos continuar contigo, prevalecer contigo, andar na luz da tua presença. Ó Rei amado, ó Deus da glória, tu és o Pai, nós somos os filhos. Tu és, Senhor Deus, o oleiro, nós somos o barro. Tu és, Senhor, o Senhor, e nós somos os servos. Deus querido, que a tua compaixão nos alcance. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que a gente possa, ao abrir a tua palavra, Senhor Deus, ter entendimento nos altos céus,
para, Senhor Deus, ser edificado, para crescer, para um dia estar contigo na glória. Meu Deus querido e meu Deus amado, no nome do Senhor Jesus, seja com cada um de nós agora, derrama na tua graça. Aquele que entrar por aquelas portas, seja bendito ao entrar e seja bendito ao sair. Senhor, coloca os teus anjos aqui, envia, Senhor Deus, os teus anjos, os espíritos ministradores, para ministrar sobre nós que haveremos de herdar a vida eterna. Meu Deus, limpa a nossa vida, como o agricultor limpa a videira. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós te damos graças, nós te adoramos, nós te glorificamos nessa noite, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tem Bíblias que são mais crentes que os crentes, são todos os cultos da igreja. Né? O dono não veio, mas a Bíblia está aí. Nós vamos tratar hoje um tema na escatologia que é sobre morte. Opa! Que coisa pesada, hein? Morte física. Primeiramente, a morte física é a separação do corpo e da alma. Eu estava estudando e estava me lembrando de um homem que trabalhou comigo. Na verdade, ele começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar junto, a gente era muito novo. O nome dele era Nilson Costa. O Nilson, ele teve uma vida bastante sofrida. Ele era o único moço, homem de uma família de muitas mulheres. O pai era zelador de prédio, eles moravam num lugar bem pequeno e tinham beliches. E a família, então, segundo ele me contou, ela ia e tinha todo o esquema. Levantava um, ia na padaria, comprava o leite, outro já estava fazendo café, o outro tomava banho, e assim ia, e ele era o último a sair. Esse moço, um moço muito inteligente, ele na vida teve muitas oportunidades, ele falava bem inglês, e ele, depois de muito tempo, em 2011, eu fui trabalhar na empresa em que ele trabalhava, e eu fui ser o gerente lá daquela empresa, e fui ser o gerente dele, e consequentemente, o Nilson, ele era muito forte, ele havia feito uma operação para redução do estômago, e ele também era assim muito descuidadinho por um outro lado, porque ele fazia movimentos bruscos e não podia fazer. Aí então, daquela cirurgia, ele falou que ele estava bebendo Gatorade e a camisa começou a ficar roxa lá, da cor do Gatorade, e abriu tudo aquilo, ele teve que ser grampeado de novo, enfim. E consequentemente aconteceu que ele perdeu peso e ele, muito grande, né, ele acabou ficando uma espécie de um avental, que é comum nas pessoas que perdem muito peso, aquele excesso de pele. E também ele tinha uma úlcera devido àquele esforço que ele fez, aquele movimento brusco, e ele tinha que operar, ele tinha que fazer uma cirurgia para corrigir a hérnia. Hérnia é uma ruptura da carne, tem que ser suturada, tem que ser costurada, puxa o tecido e costura. Tem gente que pensa que é uma bolinha, não, bolinha porque os órgãos saem para fora, né? Há um rasgo na musculatura e sai para fora, é um negócio bem horrível. Então ele, além disso, tinha que fazer uma operação para extrair um dos órgãos também, vesícula, e fazer a operação corretiva para tirar todo aquele avental que tinha. Muito bem, eu fui visitá-lo no hospital. Minha esposa na época fez a cirurgia para tirar uma das mamas, que ela operou câncer, para tirar o câncer, e foi na mesma época que ele operou também. E eu fui no primeiro dia da visita, quando ele havia operado, eu fui para ver, para orar por ele. Ele estava na Beneficência Portuguesa, e a minha esposa, pela graça de Deus, ela passou todo aquele processo da recuperação e graças a Deus passou bem. Ele já não teve a mesma situação. Ele, depois de estar um tempo em casa, precisou retornar
para o hospital porque ele estava com uma infecção muito forte. Para você ter uma ideia, se olhava a barriga dele, era um T de cabeça para baixo, né? E estava tudo inflamado e tinha que cortar aquela carne que, enfim. E o Nilson, eu me lembro que você não falou comigo, vai no hospital e prega para ele. Eu fui lá. E ele estava com uma dificuldade muito grande para respirar. E eu preguei o evangelho para ele, ele recebeu Jesus como Salvador, e no dia seguinte ele pediu para ser entubado. E dali, uns 10 dias, ele não resistiu e ele partiu. Quantas pessoas já partiram dessa vida? Quantas pessoas estão partindo nesse exato momento? Nós também partiremos. Nós, dos animais racionais e irracionais, por outro lado, dos animais, nós somos os únicos que têm a certeza que vamos um dia morrer. E a questão é, estamos preparados para isso? O que é a morte? A morte é justamente essa separação do corpo. A Bíblia nos fala que rico vivia em delícia e Lázaro sofria bastante, desejava comer das migalhas do rico, e os dois morreram. Lázaro foi recebido no seio de Abraão, que nós também chamamos de paraíso. Nós vamos estudar isso mais adiante na escatologia. Mas o rico foi para um lugar chamado Hades, que nós chamamos de inferno. Então, inferno não é um lugar em que as pessoas no dia do juízo final, vamos ver tudo isso na aula, vão ser lançadas. Esse lugar é a Geena, o lago que arde enxofre e fogo. O inferno, que a palavra no grego é Hades, que também é um deus grego, significa morada dos mortos. Sheol é a palavra no hebraico. Muito bem. O que é a alma, meus irmãos? Quem sabe me dizer o que é a alma? Nós somos 3 coisas, não somos? Segundo Tessalonicenses 5:23, vimos na outra aula. Nós somos corpo, alma e espírito. Muito bem. Nós somos os únicos animais, lá em Gênesis fala seres viventes, que tem o espírito, dos animais racionais e irracionais. Então, Deus, quando criou Adão, o que ele fez? Ele soprou aonde? A palavra ali é ruach. Ruach é a mesma palavra para espírito no grego, que é pneuma. Tanto é que você tem pneumonia, que é uma doença dos pulmões. Então é o ar que Deus soprou. Deus não fez isso na ovelha, Deus não fez isso na girafa, Deus não fez isso em qualquer outro animal. Não, fez só no homem, que ele tirou do pó da terra. Muito bem. Os animais irracionais são corpo e alma, e eu vou explicar. Claro, corpo, todos nós temos um. Uns são altos, outros são baixos, outros são brancos, outros são morenos, outros são... Tem alguns que nascem com defeitos, por questões. Então cada um de nós é corpo. O nosso corpo, ele vive um processo que a Bíblia chama de corrupção. Ah, meu corpo é corrupto? Não. Ele está se degradando a cada dia. A medicina fala que quando a pessoa precisa de óculos, é porque os seus olhos estão se desidratando. Quando os cabelos caem da cabeça e ficam branquinhos, é porque existe um processo de desidratação. A pessoa vai ficando com mais ruga, vai secando um pouco de gordura na face e assim vai. Todos os dias nós estamos envelhecendo, todos os dias o nosso corpo passa por um processo, na verdade uma guerra bacteriológica e também viral. Aí nós temos o coronavírus, né? E esse é o corpo, que no grego nós chamamos de soma, como você aprende lá na escola. Inclusive muitas palavras da matemática vêm do grego também, como o pi, 3,14, 15, 16, 22, enfim. O grego influencia muito. E a palavra alma, ela aparece centenas de vezes no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A palavra alma, no hebraico, que é a linguagem do Antigo Testamento,
é Nefer. Esse CH que muitas vezes você lê quando você encontra a literatura, é o de Mashiach, que é um R forçado. Muito bem. E no grego a palavra é psique. Daí você vai lembrar de psicologia. Muito bem. Então o que é a Nefer ou a psique, que nós chamamos de alma? Não é aura. A alma é exatamente o lugar em que nós temos emoção. Que emoção você prova durante a sua vida? Pode falar, meus irmãos. Quais as emoções que nós experimentamos durante a nossa existência? Quando somos pequenininhos. As emoções que vamos sentindo: tristeza, alegria, quando a fraldinha da criança está cheia, seja de 1 ou 2, né? Ela vai chorar, muitas vezes vai fazer uma birrazinha. Então tudo isso são sentimentos. O rancor é um sentimento da alma, o perdoar é algo do espírito, percebe? O espírito se comunica com Deus e a alma se comunica com as coisas do mundo. Então a alma, além de ser a sede das emoções, da raiva, do amor, eu sinto aqui no meu coração. Coração é um bom exemplo de alma. Coração em si, órgão, um bombeador de sangue para o corpo, ele não sente nada, mas quem sente é a alma. Então muitas vezes nós falamos assim: eu sinto ali no meu coração, não sei o que lá, né? Mas aqui na nossa cultura, na cultura oriental, eles sentem na barriga. Tanto é que muitas vezes a pessoa diz assim: eu tenho até um frio na barriga. Mas são sentimentos que manifestam no corpo, mas a alma sente também. Muito bem. Então também a alma é a sede dos pensamentos. Você tem uma ideia de quantos pensamentos aproximadamente você tem por dia? 77 mil pensamentos por dia. E você pode ver, eles se confundem. Você fala assim: eu tenho que ir no supermercado comprar cebola, mas eu não vou lavar roupa, meu marido hoje me aborreceu. Os pensamentos, eles muitas vezes são todos assim. E quando a pessoa ela está mal da cabeça, na verdade ela tem um problema na alma. Daí o que a psiquiatria faz? Dá comprimido que altera as funções do corpo. A pessoa vai ficar sonolenta. Tem aí diazepam, não sei o que lá, Rivotril, e tudo isso vai fazer com que o corpo relaxe, para que a mente apague e haja um descanso na mente. E muitas vezes as pessoas estão surtadas, as pessoas estão fora de si, como estava fora de si aquele jovem, o filho pródigo. Diz a palavra que ele caiu em si. Se ele caiu em si, porque ele sabia que na casa do pai dele os jornaleiros, os empregados comiam bem. Se ele caiu em si é porque ele estava fora de si. Então nós temos que tomar muito cuidado, que a alma é algo muito, muito sensível. Eu vou lhes dizer que a alma é como uma tinta fresca. Imagina, o pastor Rony Salles pintou aqui, né? Acabou de pintar. Se algum de nós chegar ali e encostar a mão, o que acontece com a parede? Fica a alma é a mesma coisa. É por isso que muitas vezes as pessoas recorrem à psicoterapia. As pessoas precisam de ajuda. Não é bom que você retenha tudo. Tem pessoas que muitas vezes aguentam tudo calado. E quando aquelas pessoas elas estão no limite dela, é que nem aquela chaminé, e ela explode.
E as pessoas ao redor falam: puxa, o que é isso? É porque a alma estava sobrecarregada. A alma é sensível, a alma precisa de cuidado, a alma precisa ser cuidada por Deus. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Também o Salmo 42, Davi conversando como se conversasse com a própria alma, fala: porque está abatida, ó minha alma, espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Então muitas vezes a gente tem que conversar com a nossa alma, dizendo: alma, te aquieta, alma, não é o fim seu, alma, nós vamos vencer. Por quê? Porque a alma é a sede dos pensamentos. Eu estava conversando ontem com um moço e ele falava: passam muitos pensamentos na minha cabeça. E eu falo assim: na minha também. E eu lembrei da frase de Martim Lutero, o reformador alemão. Martim Lutero, ele falou assim, que é impossível que as aves não voem sobre a nossa cabeça, não é mesmo? Mas o que a gente não pode deixar é que elas façam ninhos. Você já pensou uma ave fazer ninho na sua cabeça? Botar ovo, chocar e muitos pintinhos? Você jamais permitiria que isso aconteça, mesmo porque você pode, as irmãs fizeram uma chapinha, né? Colocaram luzes, não pode fazer ninho na minha cabeça. Mas assim são os maus pensamentos, eles vêm na nossa cabeça e nós temos que enxotá-los. E muitas vezes a nossa alma já tem um problema muito sério, chamado autoestima fraca, e precisa de cura interior, porque o Senhor é a nossa força. Efésios fala: fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos disso, porque muitas vezes a nossa autoestima, ela enfraquece. Às vezes a gente acha que é culpado de tudo, que a gente é culpado da infelicidade dos nossos pais, que a gente é culpado porque a gente não consegue prosperar, porque a gente não consegue um bom emprego. A gente traz uma carga e a gente precisa falar com a nossa alma: espera em Deus, espere em Deus. E a alma também, ela é cheia de vontade. E as vontades, elas têm que estar debaixo do senhorio de Cristo. Porque muitas das nossas vontades são vontades egocêntricas. Na psicologia a gente tem o ID, que é a ID, temos o ego e o superego. Todos nós temos o ego. Mas tem pessoas que cultivam tanto ego, elas são bonitas, elas tomam hormônios para fazer academia, elas colocam no espartilho e dormem com aquele sufoco danado, para ficar com uma cinturinha desse tamanho. E os homens lá tomam hormônios para ficar forte, e muitos morrem com câncer, porque a palavra hormônio também vem do grego e significa agitador. E se a pessoa tem propensão para o câncer, vai agitar e a coisa vai aparecer. A alma, ela gosta disso, de elogios. E é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos viver de elogios. Ai, você é uma bênção, você é isso, você é aquilo. Na verdade, quando alguém te der um elogio de alguma coisa boa que você está fazendo, transfere a glória para Deus. Glória a Deus. O Salmo 115 fala: nenhuma glória a nós, Senhor, mas a Ti seja a glória. Então, meus queridos, a alma, ela tem vontades. Subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, e temos que ter cuidado. Eva teve vontade, porque a fruta era boa aos olhos. Nós vimos ali, Davi, era tempo de guerra, não era tempo de ficar olhando a janela, a mulher tomando banho. Daí mandou chamar a esposa de uma pessoa muito fiel, Urias, e tramou para a morte de Urias. Isso é coisa da alma. A nossa alma é terrível. É por isso que nós vamos estudar aqui a segunda morte. A alma vai morrer. Entendamos o que é morte. Morte é separação.
enquanto estamos nesse tabernáculo, nesse corpo da nossa existência, nós ainda temos uma chance para com Deus. Deus ainda tem uma oportunidade de gerar um arrependimento e quebrar o nosso coração, para que a gente não vá para esse lugar do enxofre e fogo que nós mencionamos mais cedo. Mas a nossa alma, ela é teimosa. A nossa alma não gosta de jejuar. A nossa alma não gosta de ler Bíblia. Eu vou ler Bíblia, vou dar de cara com Levítico. Levítico, não sei quantos estão lendo a Bíblia. Levítico é um desafio, hein, meu irmão? Não tem historinha, não tem aquele negócio lá de H, disputando lá com o Sarai. Não tem, é tudo lei. Ofereceu um camelo, ofereceu um ovelho, matou aqui, traz o pão, a farinha do pão, o poscorão. O poscorão é uma espécie de uma casca de pastel assada, punha canela, tudo. Vai ter um monte de nome lá que você vai ter que ir no dicionário, se é um estudante da Bíblia, né? Você vai ler livro, que você vai falar assim, puxa vida, eu não entendi esse negócio aqui de 2 João e ao amado, a eleita. Mas enquanto nós vamos nos dedicando a Deus, Deus vai abrindo o nosso pensamento. Nós vamos chegar lá em Números vai falar assim, de tal tribo estava 16.753. Daí você vai perguntar assim, meu Deus, daí você já vai, é a alma se fadiga, se entedia facilmente, né? Tem uns pregadores na igreja que andam com Deus. Eu já conheci muito pregador que andava com Deus, mas não era pregador. Eles pregavam assim, irmão, boa noite, a paz do Senhor. Nós vamos hoje, e era assim 2 horas. Daí tinha uns irmãos lá, tinha um irmão que ia de óculos escuros, ficava assim. Eu sentava perto dele, eu só ouvia. Fiquei entediado. A alma também, ela não gosta desse negócio de orar. Eu, quando comecei a minha vida devocional com Deus, eu não conseguia orar segundos. Eu chegava para orar, me colocava de joelho, eu ficava em pé, tudo me cansava, tudo era ruim. Eu falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Daí eu entendi que nós devíamos conhecer a Bíblia, para orar a Bíblia, para desenvolver relacionamento com Deus. Se você quer ser ouvido, não fica inventando palavra aí no dicionário. Vai na Bíblia, ore conforme a Bíblia diz, ore o que a Bíblia manda orar, do jeito que a Bíblia manda orar. É por isso que nós oramos pelo presidente da República, pelas autoridades, intercedemos, fazemos relógio de oração. Estamos já no 4º, 5º ano, nem me lembro mais, que a gente faz relógio de oração. Relógio de oração, assim, uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, essas pessoas que dão o nome aí para a oração, elas oram mesmo? Eu falei assim, isso é com elas e Deus. O meu papel como pastor é tocar no chofar. Eu sou uma atalaia. Eu tenho que chamar. Eu tenho que chamar para a oração, para o jejum. Eu tenho que chamar para a consagração. Claro que eu gostaria de ver muitas pessoas orando, intercedendo, mas eu sei que muitas não têm estrutura na alma. E a gente muitas vezes na igreja chama de estrutura espiritual. E a alma precisa ser estruturada em Deus. Uma alma doente não consegue orar. Uma alma enferma não consegue interceder, parar diante de Deus, adorá-lo, dizer para Ele que Ele é tudo para nós. Quando olha para o relógio, fala assim, puxa vida, eu era para orar 1 hora, já são quase 2, eu ainda não intercedi por todos os pedidos que eu tenho aqui. Essa é uma alma curada por Deus. É uma alma que quer ter intimidade com Deus. A vontade dela já não é mais andar no pecado. A vontade dela é andar com o Criador que nos livra do pecado, que é o opróbrio, a vergonha dos povos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, natureza da morte física, ela é uma punição de Deus. Deus falou para Adão, no dia que você pecar,
você vai morrer. Vamos ver aqui Ezequiel 18:4. Quem puder também abrir Romanos, muito conhecido, 6:23. Ezequiel, um profeta maior, capítulo de número 18, verso 4. Passou a primeira meia hora. Estão cansando? Que a gente vai até 8h30. São 7h30 agora, a gente 8h30 a gente vê até onde a gente pode assistir. Ezequiel 18, verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, e a alma é minha. De novo, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não vai pegar uma espingarda, um sabre de luz do Darth Vader e cortar a alma no meio, não. É a separação de Deus. A Bíblia em Colossenses fala: noutrora vós eras sozinhos no mundo sem Deus. Significa a morte da alma. Por quê? Porque pecou, porque errou. Irmãos, na minha experiência, eu acho que dos irmãos também, quantas vezes Deus falou conosco, nos alertou, como fez com Caim: o pecado está à porta, cabe a ti mantê-lo do lado de fora, e nós pisamos na jaca. Por quê? Porque o pecado nos agrada, ele traz um prazer para o corpo e um prazer para a alma, mas traz uma consequência terrível. São alguns minutos de prazer para um tempo terrível de acusação, em que a alma vai adoecer. Satanás sabe disso. Vamos ver Romanos 6:23. Esse é fácil, eu acho que muitos sabem de cor. O salário ainda bem que a Bíblia sempre tem uma vírgula e um mas. Lá no Sul eu achava interessante, eles falavam mans, né? Tem alguém do Rio Grande do Sul aqui? Mans, eu achava muito engraçado. E nós aqui também falamos tudo errado, né? Ao invés de a gente falar mas, a gente fala mais com ia mais, né? Existe mas e a adição que é mais. Meus queridos irmãos, quem paga esse salário é Deus, o legislador. Se ele fala que a alma que pecar morrerá, e o salário do pecado é a morte, nada mais justo dele nos dar o salário daquilo que a gente fez, que não era para fazer. Mas como nós vamos nos livrar do corpo dessa morte? Paulo falou uma coisa interessante. Paulo, ele faz uma confissão, ele faz um abrir de coração, que ele diz assim: miserável homem eu sou. Miserável é a palavra para pobre, empobrecido, paupérrimo, falido. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? O nosso corpo, ele se inclina para os prazeres. Tem uma churrascaria que é muito divulgada lá pelo Raul Gil, né? Prazeres da carne. Ele até pegou algo que a gente, nas nossas igrejas, na Bíblia, a gente debate muito: os prazeres da carne. E a alma, ela inflamada pelo inferno, ela vai dizer que Deus é um desmancha-prazer. Poxa, mas o que tem? E Satanás vem, perdido por um, perdido por mil, está amarrado em nome de Jesus. É por isso que quando vem o Espírito Santo, ele nos controla. Gálatas 5, capítulo 5, fala das obras da carne, mas antes fala assim: andeis em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Na churrascaria? Não, os nossos desejos. Andar em espírito significa se inclinar para as coisas do espírito.
Quando Jesus fala algumas coisas, ele fala algumas coisas muito sérias. Que se o olho faz pecar, nós devemos arrancar o olho e lançar no fogo. Você já imaginou? Lá da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Caolhos. Se a tua perna te faz pecar, arranca e lança no fogo. Se o cara tiver aquelas próteses, é mais fácil, né? Pega aquela prótese e vai no fogo. Mas, meus irmãos queridos, minhas irmãs, andar no Espírito é o segredo para a gente ir para o céu. A Bíblia, no capítulo 25 de Mateus, fala de 10 virgens. 10 virgens significa era todo mundo da igreja, conhecia Jesus, estava informado do que ele fez, quem é ele, o Filho de Deus, o Salvador, ressuscitou no último dia, virá em glória. A segunda parousia, a segunda vinda do rei, parousia, palavra grega. Mas elas não davam espírito. As suas lamparinas tinham azeite só para o culto, só para as festividades da igreja. Aí na festividade da igreja, luta espada, luta judô. Isso é tudo manifestação da alma. 2 homens subiram ao templo para orar. E um batia no peito e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas o outro, o ego era grande, a alma estava inflada. Dizia: eu sou melhor do que todos os homens, melhor que esse pecador que está aí. Dou dízimo de tudo que ganho. Oro, jejuo 2 vezes por semana, misericórdia, né? Às vezes a gente é 1 vez por ano, ele era 2 vezes por semana. Mas, meus irmãos, essa prática religiosa que nós queremos mostrar para as pessoas não acrescenta nada para a vida eterna. A alma morrerá, mas nós que ainda estamos nesse corpo, que a Bíblia chama de tabernáculo, ainda temos uma oportunidade de buscar a Deus e de se santificar. Hebreus 12, 14. Sem santificação, seguir a paz com todos, e a santificação, pois sem santificação ninguém verá Deus. Então nós podemos ser muito religiosos, pode lutar espada, pode fazer todo o carnaval dentro da igreja, mas se não reter a língua, língua como fala, olha, irmã Olga, é para orar, tá? Só entre eu e tire o mundo aqui, a tribuna. Queria compartilhar. Se nós não dizemos não à nossa alma, às inclinações da nossa carne, nós não entraremos no reino de Deus. Mas tinham 5 prudentes lá em Mateus 25. Essas tinham muito azeite. Muito azeite, irmã Lília, significa enchei-vos do Espírito. Não é para ficar meia gotinha, não é para ficar 2 dedinhos. Enchei-vos do Espírito. É o que a palavra diz. E elas se encheram do Espírito. E chegou uma hora que o azeite das 5 nécias, imprudentes, loucas, acabou. E à noite alguém gritou: o noivo vem. O arrebatamento vem. E aquelas imprudentes queriam: não, dá um pouco do seu azeite. Não, vai comprar, tem um preço a ser pago, não é grátis. Tem que jejuar, tem que orar, tem que dizer não ao pecado, tem que se sujeitar a Deus, tem que resistir ao diabo. Há um preço. E o Senhor, o noivo, leva as 5 prudentes. E as imprudentes
do lado de fora, batia na porta e dizia: abre, meu Senhor. E ele fala: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Estava na igreja, era do coral, era do grupo de louvor, lutava espada, saía marchando, dava rabo de arraia, dançava uma coreografia lá, vai lá para cá, mas não foi no céu. Andeis em espírito e não satisfareis as obras da carne. Vamos ver também que na escatologia, o estudo das últimas coisas, deixa claro que Deus tem o poder da morte em suas mãos. Vamos pegar Apocalipse 1:18. João estava na ilha de Patmos, era ali perto. Patmos ainda existe, é um lugar que as casas são branquinhas, ali na Grécia. Passou por perto ali da Grécia? Passaram? Conheceram Patmos? Não? Fica mais para o lado da Turquia. Aquela Turquia, sim. Apocalipse 1:18, quem achou puder ler, me ajuda bastante. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui é Jesus. Imagina João exilado. Diz os estudos que João foi o único dos discípulos que não foi martirizado. Judas Tadeu foi morto a paulada, André crucificado numa cruz de X, Pedro de cabeça para baixo, Tiago Herodes foi o primeiro, Tiago Maior, o irmão de João, foi decapitado por Herodes. Mas, meus irmãos queridos, João tentaram matar ele, jogaram ele de uma altura tremenda, ele se quebrou lá, mas não morreu. Também um dos imperadores mandou lá ferver azeite e jogaram João dentro, e ficaram todos impressionados que ele não morreu, e mandaram para um lugar em que era uma colônia penal, Patmos, que até hoje existe. E ali João, ele vê um Cristo ressurrecto, e o aspecto de Jesus era como um sacerdote. Ele tinha uma veste talhada, e ele tinha um cinto de ouro, ele tinha uma mitra em sua cabeça, e ali diz que seus cabelos eram brancos como a neve, porque ele é o Pai da eternidade. Diz que os seus pés é como um latão reluzente, e o seu rosto como o sol na sua maior força. E quando João vê aquela visão, João cai. Tem uns irmãos aí que caem nas igrejas. Eu vou falar uma coisa, hein? Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Teve uma irmã uma vez que a gente falou assim: filha, por que você caiu lá? Eu caí, né? Porque senão ia ficar feio, né? Eu não caí, eu caí. Banalizam as coisas de Deus. Safira e Ananias querem mudar as coisas de Deus, mas ele caiu. E com a mão direita Jesus toca nele e fala: não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última, é o A e o Z. O que vive fui morto, mas eis que vivo, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. A teologia defende que essa chave, antes do sacrifício de Jesus, estava na mão de Satanás. Mas Hebreus capítulo 2, versículo 15, nos diz que ele aniquilou aquele que tinha poder sobre a morte, a saber, o diabo, e tirou-lhe a chave. Está vivo, e ninguém pode tirar da mão dele, porque ele é o Senhor. Os portais eternos se abriram, ele entrou com o sangue da expiação do pecado, como um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque,
um sangue eterno, que não como sangue de cabras, de bodes, de bezerros, de ovelhas, de cordeiros, um sangue que não cobre o pecado, mas um sangue que derrota o pecado, louvado seja Deus. Derrota os anseios da alma de pecar, louvado seja Deus. Irmãos, nós temos que nos apropriar dessas coisas, buscar essas coisas, orar por essas coisas. Mas Jesus tem as chaves da morte e do inferno. É por isso que devemos recebê-lo, como diz João 1, versículo 12. Mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. O nome dele é de Salvador, de Perdoador, de Libertador, de Vencedor, aquele que sai vencendo. Louvado seja Deus, aleluia. Lucas capítulo 12, verso 5. Lucas 12, 5. Alguém quer me ajudar? Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Muito bem. Quem é esse? É Deus, Deus Pai. Muitas vezes a gente tem medo de um monte de coisa. E esse medo em excesso, nós temos que repreender. Porque nos teatros gregos tinha um deus que era cultuado, chamado Pan. Esse Pan era meio que inofensivo, mas ele trazia muita confusão. Tanto é que dele deriva a palavra pandemia e também pandemônio. Peter Pan, cheio de confusão, e era o que esse Deus se ocupava, de trazer confusão. Muitas vezes as mentes, as almas, estão com confusão mental. Me lembro da missionária Dorcas. Ela chegava, ela tinha um dom de revelação, ela já falecida, uma mulher de Deus, aprendi muita coisa espiritual com ela. Ela falava assim: eu estou aqui vendo uma pessoa com a mente toda embaralhada. Quantas pessoas entram e saem dos nossos cultos assim? Quantas pessoas chegam com as mentes, com pensamentos, com sentimentos embaralhados? Me lembro uma vez que nós fomos orar, tínhamos um trabalho com prostitutas no centro da cidade. Eu ainda era bem novo, na época eu tinha 25 anos, 24, 25 anos. A gente ia em jejum e oração, ia irmãs com a gente também, né? Porque imagina, esses crentes aí lá nos prostíbulos, orando, né? Na São Francisco, nos cultistas lá, sei não, tá tudo caído esses crentes aí. Mas me lembro que chegou uma mulher perturbada, ela era uma das prostitutas lá, falou assim: por favor, entra no meu quarto para orar por nós. Estava Carmen, eu, Guimarães e o Paulo, pastor Paulo, passou pelo Covid também, está com sequelas ainda. Ficou entubado, Deus o livrou, mas Deus continuou curando ele. Me lembro que quando ela abriu a porta, ela fechou, daí eu olhei assim para a parede, tinha 2 espadas de São Jorge cruzadas. Eu falei: o negócio aqui vai ser violento. Quando nós impomos a mão dela, ela caiu que nem uma serpente. Mente toda embaralhada, possessa por demônios. E é o ambiente ideal. Mente confusa, alma confusa, e Satanás possui. Por isso que pedimos para o Senhor cura. Olha os dons espirituais, vamos na primeira carta de Coríntios, capítulo 12. O único dom plural é dons de cura. Dons de cura. Os outros estão todos no singular. O que significa isso? O corpo precisa ser curado, o espírito precisa ser curado para se reconciliar com Deus, e a alma precisa ser curada. E antes aquela mulher queria que nós orássemos para que o Amásio, a amante dela lá, voltasse para ela. Jamais eu tinha fazer uma oração.
mente embaralhada. É comum a gente passar períodos difíceis. Todo período difícil que você passar, depois que você tem passado, jejua, nem que seja 3 horas, pede a cura para Deus. Pede a cura das lembranças amargas. Tem uma alma saudável. Mas Jesus fala assim: eu vou mostrar quem vocês devem temer. Temer. Na Bíblia está escrito 366 vezes: não tema. E nós somos cheios de medo. Nós temos medo do coronavírus, nós temos medo do ladrão, nós temos medo se vem alguém de bicicleta ao nosso lado, a gente já dá um som. São medos que muitas vezes são programados pela mídia, pela internet, por filmes que vemos. E Satanás, que não é nem um pouco bobinho, ele se aproveita disso. Tem pessoas que têm um medo terrível de fracassar, de não ser bem aceito. É por isso que nós temos a síndrome do pânico. Olha ele, pânico. Percebe Satanás? Aquilo que acontecia no teatro grego, o culto a Pan, e a figura do Pan. Alguém já viu a figura do Pan? É um homem que do cintura para baixo ele é um bode. Ele tem orelha de bode, ele tem chifre de bode. E da cintura para cima ele é um homem. Esse é Satanás. Já diziam os pais da igreja a respeito desse culto na Grécia Antiga. Nós não vamos temer o diabo, não vamos temer o partido lá criminoso, não vamos temer Bolsonaro, ou Dória, ou a vacina que tem nano, não sei o que lá, e vai modificar o DNA. Temamos a Deus. E a Ele damos glória, porque Ele de fato, Ele tem poder para lançar nossa alma ao inferno. Eu vou lhes fazer uma revelação aqui. No último dia, quando Jesus vir para julgar e voltar para instituir, muitos vão falar assim para Ele: eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, me arrependo de todos os meus pecados. Como falamos em inglês, too late, tarde demais. É para ser incrível. E esse negócio da gente brincar com o pecado é algo sério. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Vira até música. Peca, confessa, peca. Ficamos sem vergonha. Cara de pau. Provérbios 28, verso 13. Aquele que confessa e deixa. Ah, tem deixa. Um pastor cara de pau vivia em adultério. Daí ele falou assim: mas na Bíblia está escrito, aquele que confessa. Só que o safadana esqueceu do deixa, outro verbo, alcançará misericórdia. Mas eu não consigo deixar, então não tem boi, não alcançou misericórdia. Irmãos, eu 40 e tantos anos no Evangelho, quantas lutas e quantos pecados eu não me desvencilhava, até que eu tinha que parar diante do Criador, suplicar, chorar, jejuar, porque eu tinha convicção que se Jesus viesse ou eu morresse naquelas condições, eu iria para a perdição eterna. O que vamos escolher? Um momentâneo prazer ou a vida eterna com Deus? Vamos também agora ver um texto sobre a morte física. Gênesis 2,17. Ele vai dizer assim: no dia que comeres, certamente morrereis. E Eva comeu. E ela não morreu.
Percebe? Ela influenciou Adão. Mas ela morreu. A morte consistia em perder tudo aquilo que ela tinha com Deus. Todos nós vamos passar pela morte física. Concorda? Irmãos, não concordam com tudo comigo não, hein? Quais são as duas pessoas no Antigo Testamento que não passaram pela morte? Enoque e Elias. Muito bem. Elias no livro dos Reis e Enoque no livro de Gênesis. Quem está lendo a Bíblia já deve ter passado por isso. Ele durante 65 anos, estou chegando lá, ele viveu uma vida moderninha talvez, mas a partir de 65 anos ele começou a andar com Deus. E andou 365 anos com Deus. E achou graça diante de Deus. E Deus o transladara, o arrebatara. Sabe o que é isso, irmãos? É a prova que o arrebatamento vai acontecer. Nós vamos tratar do arrebatamento da igreja também, na escatologia. Como Deus arrebatou o homem, arrebatará homens e mulheres tementes a Deus, que andem com Deus, não na igreja, não nos ritos, não na religiosidade, mas com Deus. Irmãos, às vezes nós não precisamos tirar foto de tudo. Nós não precisamos tirar foto para mostrar aos homens a nossa piedade. Temos que mostrar é para Deus. Elias, ele também foi arrebatado. Apocalipse fala de duas testemunhas. Ali me parece, pela descrição, Elias e Moisés, as duas oliveiras do Apocalipse, né? Mas Hebreus 9, versículo 27, esse versículo foi lido por Spurgeon, e quando ele lia, que Deus tenha misericórdia, as pessoas caíam, expiravam e morriam. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Primeira coisa, para aqueles que creem na reencarnação, só se morre uma vez. Eu nasci João, e vou morrer João. Não vou reencarnar como Marco Antônio, ou como um nobre, ou como um gato, ou como um cachorro. Não existe isso. Morreu, vem após isso o juízo. Vira e mexe. Agora nem tanto, né? A gente ia fazer culto fúnebre nos cemitérios, nos velórios. Daí você olha a pessoa. E muitas vezes eu passava assim, perto das campas, cheio de gente. Acabou o tempo da misericórdia. Por isso que temos que valorizar esse tempo. Nenhum de nós sabe se hoje a gente vai ser chamado. Spurgeon pregando ao ar livre, quando ele pronunciou a primeira vez esse texto, uma pessoa deu um grito e morreu. Daí as pessoas: pastor, por favor, ora pelo povo, porque o espírito da morte está aqui. Daí ele leu outra vez, outra pessoa, que buf, caiu lá. Como é que estavam essas vidas naquele momento? Estavam bem com Deus? Como é que está a nossa vida? Estamos bem com Deus? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. A morte física para o crente, nós estamos na página 3, eu não sei se eu falei. A morte física para o crente. Vamos pegar 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57.